É muito participativo, é assim que eu gosto. O Lucas Dias perguntou se José Eduardo Santos é um empecilho à paz e concórdia em Angola. Na verdade, ele é o responsável por tudo. Você pode acreditar que o presidente, com a Constituição atípica, José Eduardo Santos, presidente de Angola, tem mais poder que o presidente norte-americano Obama. Em contrapartida, o Congresso, o Parlamento angolano tem menos poder que o Congresso americano. Tudo que nós apreciamos e aprovamos no Parlamento vem de lá. Eduardo Santos até dirige tudo, mesmo o Parlamento, a mão dele está aí, é um empecilho. Não haverá paz real em Angola, não haverá democracia real com o MPLA e Eduardo Santos no poder. A solução, diz-se em francês, a grand mot, grand remède, quer dizer que há grandes males, grandes remédios. Não há solução parcial em Angola. O angolano deve lutar para derrubar o MPLA e Eduardo Santos. Stop, é o único ponto. Eduardo Santos e o MPLA terão que sair do poder. Quanto à segurança do Estado, em Angola, polícia, segurança do Estado, exército, tudo são considerados como organismos privados do MPLA. Não temos uma polícia nacional, mas é uma polícia do MPLA. Hoje eu, se usar o uniforme da UNITA e a querer dirigir-me a um quartel da polícia ou militar, penso que não me deixa entrar. Mas alguém que forado ao MPLA, ao entrar num quartel qualquer da polícia ou do exército, até lhe dá continência. O MPLA considera que até as nossas vidas dependem dele. Se o MPLA tivesse capacidade de privatizar o ar, fazia isto para nos asfixiar. A Estrela Rodina sobre a tolerância e liberdade. Essa intolerância eu disse que mesmo na tua própria aldeia, neste momento, se fores lá, sabe, houve um problema. Sou da província do Zaire. O administrador do município do Noque foi à comuna do Lufico para dizer que eu estava para visitar a província, para vocês não vão lá, não vão visitar Macuta quando é inimigo, é antipatriota e tudo. Depois disse o quê? Nós também, nós do MPLA ou do governo, sabemos que os vossos filhos que vêm de Luanda são inimigos. Vocês também, estudantes aqui, se visitar os vossos pais nas aldeias e tudo, para quem tem aldeia, porque quem não tem aldeia não é angolano genuíno. Se visitar as vossas aldeias, está a ouvir, né? Só para conversar, a mãe, o pai, o tio a te dizer, filho, essa conversa, entra só em casa, fecha a porta. Não sei se estou a mentir. Então, sem tolerância, sem liberdade de expressão ou expressão da liberdade, o inverso, não há desenvolvimento e não há democracia. E isto falta em Angola. Nós é que estamos a tentar lutar para que haja isto. Vocês estão aqui. É uma luta titânica que as figuras estão a fazer em Luanda. O jovem que acabou de falar, que veio de lá, pode vos dizer. O que estou a vos falar aqui é que eu falo na imprensa, na rádio em Luanda, também é a mesma linguagem com as mesmas palavras que eu uso na Assembleia.
Eu, quando falo, até já adotaram uma cuta quando falar primeiro para João Pinto, depois de rebater. Mas eu peço palavra de ordem para responder a João Pinto e tudo. São assim. Quanto ao Adelino Honório, lei da probidade pública. Que lei da probidade pública significa da honestidade, viver com o fruto do seu suor. Não há nada que se pode concretizar se o exemplo não vir de cima. Como é que você vai prender, por exemplo, vimos aqui um simples administrador por causa desse jardim milionário. Quando o próprio Eduardo Santos com a sua família todos estão a desmontar todo o dinheiro do país. A família mais rica de Angola é de Eduardo Santos. As filhas de Eduardo Santos, uma delas, não conversam quando nós falamos, não conversam, concentram-se. Isabel dos Santos é considerada uma das meninas, das senhoras mais ricas de África e uma das mais ricas quase do mundo. A Unitel dele, banco só não sei que banco, isso e aquilo, tudo é dela. TPA2 é tudo. Mesmo as empresas portuguesas e bancos de Portugal são para ela. Como é que meninas que nunca trabalharam, criancinhas, fecharam e abriram os olhos, são ricos? Não é para vos faltar respeito. Não é para faltar respeito. Eu cresci no Congo Democrático, no Zaire Congo Democrático. Eduardo Santos não era conhecida. Os que conhecem, sabe, eu estava a ler o livro do Foguetão, General Foguetão Lima, Benga Lima, Benga Lima Foguetão, general do MPLA. Quando diz que havia fotografia do general Benga Lima com Eduardo Santos, um antigo combatente do MPLA que estava lá ao lado, uma grande personalidade, questionou-me, com que camisa branca? Eu disse, por quê? Que não, no Congo Brazzaville, Eduardo Santos só tinha uma camisa branca de mangas curtas, apertada e que apresentava o umbigo fora. Mas eu disse que não. Estava com uma camisola militar e tudo. Como é que então uma pessoa desta que era pobre hoje é um dos ricaços? Você não sabe que isto é fundação. Já vos disse que todos os membros da família, cada tem uma fundação que funciona com o dinheiro de Angola. E como é que agora haja probidade pública em Angola? Não pode. As acusações de mútua, clima de tenso, não sei o que, entre o MPLA e a UNITA. Eu no parlamento propus para que nós também em Angola fizéssemos criássemos aquela comissão de justiça, verdade e paz. Como o MPLA acusa a UNITA de ter as mãos sujas de sangue, a UNITA assassina, a UNITA assado e cozido, a FNL também isto, o MPLA nunca fez nada. Eu propus no parlamento, no dia que nós estávamos a discutir o relatório de inquérito parlamentar no UAMBO, a intolerância no UAMBO, para criarmos uma comissão de verdade e justiça, como se fez na África do Sul, o povo confessar livremente cada qual o que fez, para ouvirmos e sabermos quem é quem nesta Angola. Tem que haver essa penitência, como confessamos na igreja católica. Senhor padre, eu roubei uma galinha alheia. Senhor padre, confessarmos para saber. Mas mesmo assim, com este clima tenso, não vamos mais à guerra. O MPLA quer guerra. A oposição, e principalmente a UNITA, desculpe lá quando falo oposição UNITA, eu tenho defeito,
Eu gosto da verdade. Às vezes tem tido problemas com o próprio partido UNITA, porque eu quando falo não conheço o UNITA, não conheço o UNITA. Para mim é verdade. Então, hoje se não há guerra, porque a UNITA está mesmo a ser tolerante, paciente, à provocação. Vamos dizer, dar um exemplo. Não ouvi ninguém a perguntar, a fazer uma pergunta sobre as eleições. Como é que vai haver eleições se o artigo 107 do Parlamento determina que os órgãos de administração eleitoral têm que ser independentes? Acontece que o MPLA tentou ludibriar, aceitar e negociar conosco a lei orgânica sobre as eleições, que foi também um erro, porque a Constituição é como uma Bíblia, nenhum versículo da Bíblia pode ser negociado. Não se negocia a Constituição, nós negociamos. O MPLA fingiu aceitar, agora o que fez? Contornou. Eu sempre chamei a atenção à oposição em Angola. Órgãos de administração eleitoral não é só CNE, Comissão Nacional Eleitoral, mas o Tribunal Supremo e o Tribunal Constitucional também. Na Côte d'Ivoire, a CNE era verdadeiramente independente, publicou os resultados eleitorais e deu vitória a Ouattara. O Tribunal Constitucional aí chama-se Conselho Constitucional, bateu a mão na mesa, o Yaoundé, presidente do Tribunal, Conselho Constitucional da Côte d'Ivoire, diz que não, aqueles resultados que o CNE publicou são inválidos aqueles resultados, nós temos outro resultado, é Laurent Gbagbo que ganhou. E neste momento, a oposição não me ouviu, negligenciou o lado dos tribunais. Agora o MPLA está a usar os tribunais. Conselho Superior da Magistratura Judicial determinou, fez um concurso público. Quem é o presidente da CNE? Ele usa inglês. E é Suzana inglês. Para a oposição, estão a pegar só o lado de Suzana inglês de ser magistrado, ser advogada e não magistrado. Eu digo que não é ali. Suzana Inglês é membro do comitê diretor da OMA, significa que indiretamente é membro da direção do MPLA. E não é só isso. Todas as comissões eleitorais das províncias e municípios, todas as províncias do país, todos os municípios do país, e aqui na província de Benguela também, os presidentes das comissões eleitorais são antigos dirigentes ou administradores, dirigentes do MPLA ou dirigentes do Sinfo. Não publicar. Você, quando chegar em casa, vão refletir quem é o presidente da Comissão Provincial Eleitoral de Benguela. Você não... Esqueci de vos trazer a lista, eu sou deputado, conheço. De cada município, vossos municípios, cada um de você. Quem é que vai dirigir a comissão eleitoral? Se não é um antigo administrador, basta ouvir administrador, significa também primeiro comissário do MPLA. Ou então um dirigente do Sinfo. É Angola inteira. E como é que vamos às eleições com este tipo de CNE? Houve um fim-capé e tudo, há muita coisa que não devo começar a falar, porque a minha cabeça até está a doer. E não sei se vocês estão a entender a gravidade da situação. Só para a conclusão, a oposição, se aceitar ir às eleições com este formato atual,
vai ser a humilhação sem precedente. É o MPLA, sim. Quem está na cozinha que sabe. Quem está na cozinha se comer osso porque gosta de osso? Sempre as questões José Ramos agora tem José Ramos. Espera aí. Escuta agora. Sobre o 22 de abril. Sobre o 22 de abril, que é data para o MPLA humilhar a UNITAS, para quem duvida. Se a data é angolana, a paz é nacional, é para todos os angolanos. Por que o MPLA convidou particularmente Robert Fowler, que era o presidente do Conselho de Segurança da ONU, ele que controlava, que decretou e controlava as sanções contra a UNITA, veio para lhe agradecer, para lhe dar um pouco de dinheiro. Mesmo na palestra estava restrita, nem nós deputados tivemos acesso à palestra de Roberto Fowler, nem você povo viram Roberto Fowler. E um general cubano também foi convidado a vir palestrar em Angola. Na palestra só eles, dirigentes do MPLA, alguns deles são deputados. Quando estivermos juntos vamos lhes perguntar. É para você a privatizar aquilo, a agradecer, porque não é o MPLA que derrotou a UNITA. A UNITA estava a lutar com as mãos e pés atados. É como fazíamos de criança, te pega nas mãos, o outro vem, bate. Lhe bateram. Você deixa a chorar. É assim. UNITA sob sanções, UNITA isolado, fronteiras fechadas. Bom, quanto a José Ramos, qual é o futuro da juventude e tudo? Primeiro estou a saudar a nossa juventude. A nossa juventude tem coragem extraordinária. A juventude angolana está quase a ultrapassar os políticos. Parece que viram aqui em Benguela, o momento já não é de simples discurso, simples que a juventude promete e executa. Neste preciso momento, uma outra manifestação está em Forja. Vamos dar um exemplo do Domingos, um manifestante, jovem manifestante em Luanda, de dia 10. Dia 9 foi raptado por caense para segurança, levado dois em 6 carros até a Mulenfo, despiram, fizeram tudo, agrediram. Apareceu todos eles a sangrar de todo lado, mas no dia seguinte, dia 10, ele à frente das manifestações. Está a ver isso? Aqui em Luanda, o jovem Hugo gostaria de conhecer, porque nós estamos a falar dele em Luanda. Vocês todos parece que viram o que o jovem Hugo fez. Por isso, todos nós temos que agradecer essa nossa juventude. É uma juventude sem partido político, que não está sendo apoiada por um partido político qualquer, uma organização qualquer, uma juventude apartidária e laica. Felicitações. Quanto à UNITA, o que está a fazer? A UNITA é republicana. É um partido, para agir tem que refletir muito. A manifestação que está a se fazer, se a UNITA é que promovesse esse tipo de manifestações, a situação já seria outra. Essa tensão que está a dar medo, você já tem medo que poderá haver guerra ou não, parece que seria pior. Por isso a UNITA pondera, a UNITA promete manifestar, ameaça para sair à rua e tudo, mas depois pondera. É exatamente para evitar isto, porque o MPLA está à espera deste momento. Viram o que fizeram ao doutor Filomena Vieira Lopes. Imagina se Samacuba estivesse lá, ou não sei que outro estava. Foram lá para matar o FVL, Filomeno Vieira Lopes, não foram para agredir só. O MPLA está à espera deste momento. O MPLA, sobretudo depois
da visita de Ban Ki-moon, secretário-geral da ONU aqui, com aquele pronunciamento também escandaloso de Ban Ki-moon, o MPLA pensa que é um certificado que recebeu para fazer tudo, usar e abusar de tudo. Por isso, sobre a UNITA, vocês tenham calma, é um partido, não sou UNITA, UNITA, FLA, Pérez, todos eles ponderam, são partidos oficiais que têm regras para atuar. Quanto à saída de Abel Chivukuvuku, é democrático. Em Luanda também parece que fui mal visto um pouco pela UNITA por causa disso. Não devemos hostilizar Chivukuvuku. Ninguém foge do bem, só se foge do mal. Se Chivukuvuku saiu da UNITA, a felicitação que estou a dar a Chivukuvuku, eu parabenizei Chivukuvuku, não provocou embaraço de formar uma UNITA renovada. Ele não criou o que fez Manu Bacola, não fez como o Jorge Valentim, não fez, mas ele foi fazer uma coisa diferente que se chama CASA, Convergência Ampla para a Salvação de Angola. Significa que ele não embaraçou a UNITA. A FNLA tem problema sério entre a FNLA de Angola Cabango e agora a FNLA de Lucas Ngonda, por causa disto. É por isso que eu lhe parabenizar. Quanto a CASA, é um fato incontornável. Existe. Anteontem inauguraram a sede nacional em Luanda, a casa de Chivukuvuku. Esta casa, eu estou a dizer, é o centro. Como ele próprio Chivukuvuku disse, está no meio entre dois extremos. De um lado, de um extremo, o MPLA, outro extremo, a UNITA. Quando chove no MPLA, foge para proteger, para procurar proteção, para abrigar-se em casa. Chove na UNITA, casa para proteção. Ninguém gosta de ser molhado. Quando digo chover, significa que, desculpe, lá nos partidos políticos, como em qualquer sociedade, há problemas sérios. A menina falou da tolerância, liberdade de expressão, a expressão de liberdade de tudo. Não é só no MPLA, no governo, nos partidos políticos ou na oposição. A tolerância, a liberdade de expressão. Alguém pode falar mal de um dirigente ou do próprio partido, criticar abertamente num partido político, sem ser mal visto, sem ser conotado, sem ser travado para não ser mais promovido. E temos que ver isto. Isto acontece em todos os partidos políticos também. Também nos partidos políticos, às vezes, as promoções são entre parentes, entre amigos, entre isto. Há pessoas que já estão lá há muito tempo, mas não avançam. Mas você também. Os sapatos já estão a ficar aqui. Eles não te mandam, pelo menos o chefe de secção aí. Não, isso que estou a vos explicar. Estou a entrar em detalhe, esse é o tipo de chuva que estou a dizer. Então, se você se sente mal na UNITA, tenta melhorar e está sempre a ser mal visto. Casa, está aí. Você sente mal no MPLA. Agora é a situação em Luanda. O MPLA não pensa que é a Bele, que alguém está a insinuar que é a gente do MPLA. Não, eu sou jornalista. O MPLA não quer ouvir falar de casa. Ultimamente até não queriam legalizar. Agora o problema, Abel como esperto, ele não tem partido político. Ele é independente no casa. São 4 partidos políticos que coligaram, formaram uma coligação, deram então nome, casa e tudo, Abel é cabeça de lista. Esse partido, como já legais, ele não pode fazer nada. Esta é a situação que há. Ah, não, esse nome casa, já temos um nome também, um partido cada, por isso é confusão. Desde quando casa, cada faz confusão? E por que o MPLA, há partido MPLA e outro partido MPDA? E por que não faz confusão? Mas mesmo assim,
foram convencidos. Por isso, o problema de Chibuco não devemos hostilizar, é democracia. Para mim, até vai dar mais dinamismo, porque entre os partidos da oposição, agora, com a UNITA à frente, quem dormir à sombra da bananeira, a casa passa. Por isso tem que lutar mesmo para que haja isto. Significa que está a dar um dinamismo, um impulso forte no xadrez político angolano. Desculpe lá, eu gosto de falar assim. Obrigado, doutor Mapuca Pondo. Vamos dar mais prioridade assim por pessoas que já se inscreveram. Chamo primeiro o Simão Quelembo. A minha questão praticamente vai... Ok, a minha questão vai se referir em 3 questões, mas só que a última foi ultrapassada. A primeira consiste fundamentalmente nos 33 anos de poder de José Eduardo dos Santos. Nós praticamente estamos tristes com essa situação. Dos Santos está muito tempo no poder, mas só que nós vamos atender muitas situações. Quais são essas situações? O dos Santos está com as Forças Armadas, está com a polícia, também está mesmo com o tal CIFO, e verdadeiramente o povo cada vez mais vai sofrendo. A questão que se colocou é o seguinte: nós temos essa grande oportunidade porque o povo está descontente e é a possibilidade de nós tirarmos o dos Santos do poder, porque o maior problema em Angola já não é o MPLA, é José Eduardo dos Santos. A questão que se coloca é a seguinte: face a todas as situações que estão acontecendo em Angola, tanto a Susana Inglês, como também até as fraudes antecipadas, não é? Se assim posso considerar, tenho estado a apoquentar-me porque esta altura o povo angolano, fundamentalmente a camada... Tá bem, mas a minha questão é o seguinte: são 33 anos que Dos Santos está no poder. Então, qual é a possibilidade, face a todas as situações que nós sabemos, tirar o Dos Santos do poder? Porque se nós esperarmos as eleições, será mesmo difícil. Será impossível o Dos Santos sair do poder, porque também tem as suas raízes que vão lhe ajudar a permanecer no poder. Por isso, a questão... Calma. Eu estou a dizer quais serão a possibilidade de tirarmos o Dos Santos no poder. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto consiste... Atenção, vamos respeitar a opinião aqui do Simão, por favor. Liberdade de expressão significa respeitar as ideias, independentemente de não concordar. Seja o seu objetivo, por favor. Tá bem. A outra questão são desvios de dinheiro. O Partido Popular tem estado a denunciar alguns desvios de dinheiro por parte de José Eduardo dos Santos. Gostaria que o doutor Macunda desse alguns pronunciamentos sobre essas situações. São estas minhas questões. Obrigado pela atenção. Doutor deputado, é um prazer falar em frente dos deputados. Obrigado pela pergunta. Ok. Dizia doutor Savimbi, a pátria é a argamassa que nos mantém de pé antes dos tempos, depois do tempo, na eternidade dos tempos. Com estas palavras, eu quero dizer, na cronologia que o doutor faz, aliás, o deputado faz sobre a história de Angola, está aqui presente os estudantes acadêmicos que precisa realmente transmitir a história verdadeira do país. O que a UNITA tem feito para que a história de Angola seja realmente explicada e transmitida na geração vitória? E por outra, também quero saber se o país vai avançar assim e sendo escamoteado a sua lei. Obrigado. Venho da sociedade civil. A minha questão é a seguinte: por que em tempo de paz os polícias de intervenção rápida aparecem em manifestações pacíficas e com instrumentos bélicos
uma questão. Agora, eu queria fazer um apelo aos meus irmãos bófias e polícias, porque eu sei realmente que há bófias e polícias aqui infiltrados. Vós, sois pobres, a combater com outros pobres, que nesse caso somos nós. Lembrem-se. Que vivemos longos anos de guerra, e os combatentes ainda estão bem visíveis aqui na cidade. Temos antigos combatentes, vê o modo de vida destes nossos irmãos, vivem de esmola. Por que, meus irmãos, cometer esse maldito erro, seguir o outro pobre para ajudar ou defender aqueles que estão no poder há muitos anos e a nos prejudicar? Silêncio, por favor, vamos ouvir a opinião do senador. Vamos ouvir silêncio. Eu queria falar sobretudo sobre as eleições que se avizinham. O senhor deputado, a dada altura, na sua intervenção, dizia que a UNITA está a trabalhar, ou a oposição, para destruir as maquiavélicas ou truques do MPLA. E estamos a assistir também à tomada de posse dos tais comissários eleitorais, se dissermos assim. Mas também, através da imprensa, acompanhamos de que o recurso que a direção UNITA e outros partidos dirigiram ao Conselho Nacional da Magistratura foi indeferido. E a UNITA aguarda um outro recurso ao Tribunal Supremo. Mas, conhecendo as pessoas que estão no Tribunal Supremo, dali não vai sair uma outra resposta, porque é o clã que está no poder. Ora, isto é preocupante. A questão que se põe é o seguinte: se a decisão desses homens, aliás, vai permanecer, vão indeferir outra vez. E também, senhor deputado, desculpa, se quiser responder, poderá responder. Se não puder, porque também acredito que é uma decisão da direção do seu partido. Caso continue essa intransigência e o comportamento desse partido que está há todos esses anos no poder, qual será a decisão ou a posição da UNITA? Isto, para mim, é uma oportunidade de ter aqui o senhor deputado, porque posso satisfazer a minha curiosidade. A UNITA e a oposição, já que é o maior partido da oposição no Parlamento, vai ou, se já, digamos assim, vamos ou não vamos às eleições? Este é tudo que eu tinha para perguntar. Ok, obrigado. Não posso agradecer, porque como angolanos é nosso direito mesmo e não é um favor falarmos aqui. Mas desculpem, ironicamente ter dito isso. Em 10 anos de paz, fala-se de muita coisa, sobretudo ganhos e conquistas. O presidente do MPLA, o engenheiro José Eduardo dos Santos, na máscara de presidente da República, tem proferido discursos coerentes com o intuito de pacificar a nação. Embora a realidade tenha se mostrado de uma forma diferente. Como enquadra, esta é a pergunta, como enquadra o senhor deputado Nkondo os discursos do presidente quanto à mobilidade social, das reflexões que se têm feito? Que conclusões se tiram da atitude dos partidos da oposição, sobretudo a sua forma de atuação?
questionei ainda umas 3 perguntas à minha maneira. A que se refere um desenvolvimento econômico? A que se refere um desenvolvimento social? Ou melhor, até que ponto num país alcança-se um desenvolvimento econômico? Visto que é sonho dos partidos, é discurso dos partidos. A terceira, o que é de concreto pobreza num país? Obrigado. Muito bem. Ok, obrigado. O Simão Pelende disse que a possibilidade de tirar gente do poder, como podemos tirar Eduardo Santos do poder? Sempre com as eleições não podemos, porque a fraude já está visível, tudo está com eles, eles é que sabem. Bom, essa é minha opinião pessoal. Na Guiné-Bissau, o MPLA quis impor. Vocês conhecem a história da Guiné-Bissau? Rapidamente, a Guiné-Bissau, o partido é PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e de Cabo Verde. Que o mesmo partido lutava para a Guiné e Cabo Verde. O presidente deste partido era Amílcar Cabral, que era cabo-verdiano. Os cabo-verdianos praticamente são os assimilados aos portugueses de África. Estudaram bem, de bons estudos e tudo. Os guineenses autóctones indígenas como nós estudaram pouco, ou quase nada. É assim que mataram Amílcar Cabral, porque estava a favorecer mais os cabo-verdianos, seus conterrâneos. Depois da independência, o presidente Luiz Cabral, o Nino Vieira, um dos indígenas, golpeou. Bom, só para resumir, para você ter ideia, significa que aquela hegemonia de cabo-verdianos sobre guineenses que pouco estudaram, estavam a ouvir o falecido Malamba Caissanha, como presidente da República, a falar português, mas tem que haver uma outra pessoa a traduzir, porque aquilo não era português, era a sua língua natal. Os Bubu Natsuto, todos eles. Então, Angola, como o MPLA, PAIGC, MPLA em Angola, PAIGC em Guiné-Bissau e Cabo Verde, MLSTP em Santo Tomé e Príncipe e Frelimo em Moçambique com Marcelino dos Santos, que é o Lúcio Lara de lá, o MPLA queria impor esse outro cabo-verdiano, o primeiro-ministro que estava lá, o Júlio Gomes, como é? Carlos Gomes Júnior. A missão militar angolana que estava lá, que estava a proteger Carlos Gomes Júnior, ia querer lhe impor a campanha eleitoral, todo o dinheiro saía daqui do MPLA. Os militares guineenses, filhos genuínos, aqueles autóctones, aperceberam-se disto e pontapearam. É uma solução louvável. Temos que louvar os militares guineenses, porque os militares têm que proteger o país. Eu já fui acusado em Luanda de apelar os militares e polícias a golpear esses indivíduos. Mas tudo, para mim, todo o caminho leva a Roma. Desde que nos tira desta tirania. Bom, quanto à denúncia de David Mendes, segundo a qual Eduardo Santos, do desvio do dinheiro do povo por Eduardo Santos, o Procurador-Geral da República, só agora que respondeu, li na internet, no Clube Capa, que não tem competência para julgar o Presidente da República. Temos que refletir, significa que Eduardo Santos
até pode vender todos nós, como foi sempre a intenção deles. Ninguém lhe vai julgar. Não há nenhum tribunal competente para julgar. Está na internet. Júlio Beato, o que a UNITA faz para que a história verdadeira, para rectificar a história? A UNITA escreve, há vários livros. Há livro do general Chuale, há livro do Jardim Moecalha, há livro, só que o MPLA que faz um livro qualquer que fala de alguém do MPLA que fez xixi vai ser ensinado na escola. Mas um livro escrito por alguém que não é do MPLA, pior ainda da UNITA, esse livro o jovem Mukuta escreveu sobre as manifestações. Foi apresentar o livro no Brasil. Trouxe aqui 360 e tal livros, foram apanhados no aeroporto. É David Mendes que foi intervir para recuperar os livros. Senão, escreve-se. As pessoas estão a escrever. Mas essa escrever sem a publicidade da imprensa que o MPLA considera como sendo dele, é imprensa privada, até PA continua a ser do MPLA, a Rádio Nacional de Angola, até nós pejorativamente chamamos isso Rádio Moscovo, do MPLA. Jornal de Angola, pejorativamente chamamos o Pravda. Pravda é o jornal do Partido Comunista Soviético. Então, o Jornal de Angola é Pravda. A Rádio Nacional de Angola, Rádio Moscovo. A Agência Angola Press, chamamos a Agência TAS. Então, todos esses continuam a ser considerados como sendo do MPLA. Então, nada passa. Sabe que antes de vir aqui, eu devia dar uma entrevista, mas eu recusei. Bom. Edilson da Silva, por que a PIR intervém contra a manifestação? Não devemos hostilizar muito os nossos polícias e tudo. São nossos filhos, são usados. Um dia vão despertar. Há um provérbio que Congo que diz: Sansi la muana ngana kusia tulu, lukasika maka otombe liongwandi, significa criar um bebê alheio debaixo do sono, basta acordar, procura a mãe. Polícia, Sinfo e tudo são usados enquanto estão a dormir. Eles viram no Egito polícias e militares que ajudaram os manifestantes, as manifestações. Na Síria também os militares estão a desertar para apoiar as manifestações. São nossos filhos. Eles também vivem mal, não pensa que ser Sinfo é ser rico. Há polícia, há militares que nem possibilidade de pagar as propinas para os filhos têm. A mãe doente nem dinheiro para simples aspirina ou para paracetamol tem. Eles próprios, a polícia em Sinfo, sem fardamento, não tem roupa civil, não consegue comprar-se roupa. São nossos filhos, são usados, não devemos os hostilizar. Eu em Luanda não hostilizo, são nossos filhos, são nossos irmãos e tudo. Eles um dia vão arrepender-se. Antônio César, recurso a TSTC. A sua opinião é a minha opinião. Eu falo isso na rádio. O presidente do Tribunal Supremo é um dos carrascos de 27 de maio. Todo carrasco significa assassino. Todos os livros sobre 27 de maio que vai ler, está aqui o Sinfo, pode gravar e tudo, porque eu falo isso em Luanda na rádio. Você lê Purga em Angola, o nome dele está na lista dos assassinos.
O Holocausto em Angola está aí. Assassino significa os doentes pela duro. Como é que um homem deste vai... Porque eles, o Tribunal Penal Internacional está à espera dele tarde ou cedo. O general Tanganda no Congo está sendo procurado. O Kony no Uganda está sendo procurado. Eles também serão procurados. Como é que um homem deste pode aceitar a derrota do MPLA ou vitória da UNITA, vitória da Casa, vitória da MPLA, vitória do PRS? Não pode. O Tribunal Constitucional, o presidente é o advogado particular e amigo particular do próprio Eduardo Santos, é da família. É amigo pessoal Santos do MPLA. Ele também carrasco do 27 de maio, aqui em Benguela. Por isso, pessoas deste não vale a pena, não vamos contar com eles. Eles são do MPLA, Tribunal Supremo, Tribunal... Não está a ver? O quê? O Conselho Superior de Magistratura Supremo é o órgão do Tribunal Supremo que está nos impor a Susana Inglês. Bom, quanto ao indeferimento do recurso, eu sei que vai ser indeferido. A minha até a preocupação não é só isso. No último Conselho da República, Eduardo Santos fez entender que as eleições terão lugar nos últimos dias de julho, não de agosto. Bom, e mesmo se tiver lugar em princípio de setembro, a continuar a esperar esse recurso, e se os tribunais responder só em maio, junho, quando é que a oposição ou a UNITA vai preparar a sua campanha eleitoral? Que tempo tem a UNITA ou a oposição para se preparar? Essa é uma outra manobra maquiavélica. Eu também, aquela pergunta se a UNITA vai ou não às eleições, é que está sendo colocada em todo lado do mundo, não é só em Angola. Mesmo as pessoas que nos chamam no exterior, é a pergunta que coloca. O presidente Samakuba garantiu ultimamente que a UNITA vai, mas se não houver eleições, vai, mas, aquele mas. Se não houver eleições, nisso falou o presidente Samakuba ultimamente, estivemos lá na presidência. Quer dizer que o problema não é UNITA, não é só a oposição. É esse maquiavelismo do MPLA, um partido maquiavélico. É por isso disse, se há paz graças à oposição e principalmente à UNITA que pondera e que está tolerada. Se fosse no outro país, ou mesmo se fosse no tempo mesmo, como dizia Jojo do meu Marechal, como enquadrar o discurso de Gess no maquiavelismo? Aqueles não são discursos. Bom, para vos dizer mais que não estou contra ele, mas tenho que sempre vos contar a verdade. Como jornalista da Angola, fui indicado de acompanhar um jornalista zambiano, mas que trabalhava naquele tempo em Londres. Veio para Angola, sempre naquele tempo de partido único, eu fui chamado para lhe acompanhar. Viemos ao Kwanza Sul no tempo do Armando Ndembo como governador, e Sumbe chamava-se Ngunza. Nos deram alguém, fomos passear com carro até Wakukungu. No caminho, ele pergunta ao dirigente do MPLA, mas por que me mandaram aqui no Kwanza Sul? A minha missão não é essa. Eu fui enviado por nosso jornal, porque Angola já tem um novo presidente, parece que em 1980 ou 81. Eu já era jornalista da Angola. Então o vosso presidente diz que é engenheiro dos petróleos. Fomos à Universidade
lá onde ele estudou, na Ucrânia, Baku, em Baku. Chegamos lá primeiro a partir de Moscou, nos disseram, foram ver, não há registro nos cursos de petróleo de um aluno chamado José Eduardo Santos. Nenhum aluno com este nome estudou em todas as especialidades dos petróleos. Por isso não conhece. Foram ao Baku, todos, não, o arquivo está aí, pode procurar, é um jornal londrino. Veio a Angola ele próprio para vir inquirir isto. Colocou uma pergunta, então o Neto por que fez isso? Se tinha no seu governo um engenheiro dos petróleos, que é José Eduardo Santos, e por que colocou um monte, cunhado dele, marido do irmão, que não sabia nada dos petróleos, nem nada como ministro do petróleo? Este homem acabou por fugir com navios de petrolíferos. Então, esse petróleo que fez Valentão, qual ele chama engenheiro dos petróleos, vocês já ouviram mesmo no discurso dele uma palavra qualquer petrolífera? Como engenheiro, já lhe ouviram ele ter orientado mais ou menos como é que a Sona Angola deve trabalhar, como é que as empresas petrolíferas, sobre essa extração dos petróleos, derrame de petróleo e cabida, ele como engenheiro estudou isto, aquilo, já lhe ouviram uma vez? Então parece que foi estudar a segurança, capa GB. Para terminar, quanto à atuação da oposição em Angola, o povo tem a impressão que a oposição é fraca, fraquíssima. Eu tenho opinião contrária. A oposição pode falhar, mas é o MPLA que faz isto. Um exemplo, essa é uma grande atividade de massa. Não vai sair nenhuma vírgula na TPA, na Rádio Nacional, nem que seja aqui em Benguela, que para eles isto não é acontecimento. O acontecimento é um elemento do MPLA, um dirigente qualquer ou um cozinheiro, um chefe do MPLA, vocês jogam. Aquilo é grande notícia. Vamos rectificar, eu estou a cometer um erro gravíssimo. Não é 22 de abril, é 4 de abril. Porque eu estou a enganar-me com 22 de fevereiro, dia do assassinato do presidente Savimbi. Eu chamo isso de assassinato. Não se mata um político daquele nível, é assassinato político que será julgado um dia. Então é 4 de abril, dia da paz, não é 22 de abril. Estava a confundir com 22 de fevereiro, muita coisa na cabeça. Obrigado. Obrigado, mas